Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, boa noite. Sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Sejam bem-vindos ao nosso curso Palavra da Salvação. Em nome do Pai, e do Filho, do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, cheia os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Inspirai, Senhor, nossas palavras e ações, ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Santo Antônio de Pádua, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Meus irmãos, então, eu peço aos participantes que ainda não deram nome ali na lista de presença a Andréia, que procurem a Andréia ou agora ou no final da nossa aula de hoje, para poder confirmar sua presença, para ela marcar presença ali. E é importante, né? É importante ninguém se esquecer de sempre marcar presença e avisar a Andréia das aulas anteriores, né? As primeiras aulas que a gente ainda não tinha lista de presença, e toda vez que não puder vir aqui a aula presencial e for assistir em casa, né? Ou deixa lá no comentário do YouTube lá, né? O comentário lá no canal lá do YouTube, na transmissão da aula, ou então pessoalmente procure a Andréia e avise: olha, aquela aula eu não fui na igreja, mas eu assisti depois em casa, para ela confirmar as presenças, para depois no final do nosso curso vocês poderem receber o certificado de conclusão do nosso curso, tá bom? O outro aviso, meus irmãos, como vocês já sabem, né, hoje nossa última aula, teremos uma pausa por conta da festa Santo Antônio, e a festa vai até dia 19, só que 9 dias depois, dia 28, são os 25 anos do Padre Paulo Henriques. Então, terminou a festa, a gente ainda vai ter muita coisa ainda para agir depois para a festa do Padre Paulo. Então, nós voltaremos em julho. Então, hoje, terminando a aula de hoje, vamos dar uma parada e vamos voltar no dia 4 de julho. 4 de julho, primeira segunda-feira do mês de julho, ok? É o dia que nós vamos retornar às nossas aulas. Estou esquecendo de mais alguma coisa, gente? Andréia? Faltando alguma coisa? Eu aviso. Lembrar não, né? Ok. E, né, só reforçando, né, gente? Quem ainda não fez a sua inscrição, a sua matrícula na secretaria, procure depois fazer a matrícula para você poder receber o material, né, impresso e digital, e você poder fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, ok? E também, né, quem ainda não tem a Bíblia de Jerusalém, tendo condições, a gente pede para adquirir, porque o nosso estudo é feito a partir da Bíblia de Jerusalém. Por enquanto estamos lendo a apostila, mas a apostila é apenas introdutória. Depois que terminar a apostila, nós vamos para a leitura e apreciação dos textos, né? Então nós usamos aqui o texto da Bíblia de Jerusalém, por ser em língua portuguesa o texto mais próximo do original grego e hebraico da Sagrada Escritura. Então pedimos, quem puder, tiver condições, adquira a Bíblia de Jerusalém. Quem não tiver, claro, não vai deixar de fazer o curso por causa disso. Depois você traga a sua Bíblia Ave Maria ou a Bíblia que você tiver em casa e vamos fazer o curso assim mesmo. Não deixe de participar por conta disso. Então, só reforçando, quem ainda não procurou a Andréia
para confirmar a presença na aula de hoje, ou procure agora ou no final da aula, para ela poder marcar presença ali, né? Lembrando que isso é importante para no final do curso recebermos o nosso certificado. Vamos lá então, vamos retomar a nossa aula de onde paramos. Nós iniciamos a teologia de São João, estamos trabalhando os temas teológicos. O tema principal, obviamente, é a cristologia, né? São João tem a grande preocupação em apresentar Jesus como Deus, como aquele que permanece Deus sem deixar de ser homem, e se fez homem sem deixar de ser Deus. Depois tratamos do tema, o segundo tema, importância, que é o tema dos sinais, não é? Os 7 sinais do Evangelho de São João. Então agora o terceiro tema é o tema da salvação, que está na 7ª página, no final da 7ª página. Eu preparo essas apostilas e eu esqueço de numerar a apostila. Ai, Jesus. Então vamos lá, gente. 7ª página, lá no finalzinho, penúltimo parágrafo. O tema da salvação. Andréia, pode ler para nós, por favor? Oi? A senhora senta ou senta com eles ou senta com o André para acompanhar, tá bom? Obrigado, viu? Andréia, pode ler para nós então. Lembrando aí, gente, página 7 da apostila, lá no penúltimo parágrafo, o tema da salvação. Em capítulo 17, versículo 3, há o que João entende pelo conceito de vida eterna. A vida eterna é algo que se possui, não somente após a morte, mas já nesta vida, no presente. Para o evangelista, a salvação consiste em conhecer a Deus. Essa ideia também é encontrada nos sinóticos, mas possui aqui um papel relevante. Alguns estudiosos sugerem que João emprega a vida eterna no lugar de reino de Deus. Vida eterna, reino de Deus, aparece nos sinóticos como equivalentes, como em Marcos capítulo 9, versículo 45 e 47. Também em João acontece isso. Reino de Deus é esse estado de bem-aventurança que a pessoa participa com Jesus, e só a fé nele pode proporcionar. Conforme João, só o Pai tem a vida em si mesmo. Ele também concedeu ao Filho a vida em si mesmo. Através da união com Jesus, igualmente, os homens podem participar dessa vida do Pai. O autor fala em escatologia consumada. Esta vida eterna já ocorre no presente. Em João, vida e ressurreição não são equivalentes, pois a vida eterna não é meramente pessoal. Ela é a posse, no presente, pela fé, dessas realidades em que não se veem. Aliás, o próprio juízo não ocorre na outra vida, já acontece hoje. Ou seja, a vida eterna é algo que eu conquisto e já a vivo no presente. Os sacramentos revelam isso também. Por exemplo, chamamos a Eucaristia de semente de eternidade, imortalidade. Perfeito. Então, o terceiro tema é o tema da salvação. E São João trabalha o tema da salvação falando da vida eterna. Às vezes ele fala a expressão vida eterna, às vezes ele fala vida, mas querendo se referir à vida eterna. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor. Não é? Ali está falando da vida por meio da videira, que é a árvore que dá vida aos ramos. Mas que vida é essa? A vida eterna. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai senão por mim. Que vida é essa?
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Que vida é essa? Com V maiúsculo. Vida eterna. Então, o que São João faz aqui é aquilo que ele herdou dos sinóticos. A palavra vida aqui, olha que, olha, aí a gente vê a beleza que se encontra às vezes nas diversas línguas, né? E aí a gente vê a importância de fazer o estudo das línguas. Como é importante, por exemplo, para quem vai se especializar em Bíblia, aprender o grego e o hebraico. É condição para você fazer uma especialização, mestrado, um doutorado em Bíblia, tem que saber grego e hebraico. Aí a gente vê a importância. Olha que coisa. Em português não tem diferença. Vida é vida e acabou. Em grego não. Em grego existem duas palavras para vida. A primeira delas todo mundo conhece, bios. Daí vem biologia. Biologia é o quê? Ciência da vida, estudo da vida. Bios. Mas que vida é essa? A vida como todos nós entendemos. Estou aqui em pé, respirando, vivendo, andando, comendo, dormindo, acordando. Entendeu? Ou seja, a vida do organismo. A vida do corpo. Isso é bios. Aí olha que coisa engraçada. O grego tem outra palavra para vida, que não quer dizer exatamente, que não se refere exatamente a bios, a vida orgânica. E essa palavra existe no grego mesmo antes do cristianismo ter nascido, ter surgido. Mesmo antes de os gregos cogitarem, lá com Platão e Aristóteles, a existência de uma vida após a morte. Mesmo antes disso, já existia um outro termo para vida. É a palavra zoé, ou zoé, né? Transliterando para o português, Z-O-E com acento agudo. Zoé, zoé. Que quer dizer vida, mas não vida orgânica, mas vida com qualidade, ou qualidade de vida. Porque viver todo mundo vive. Um escravo vive. Um escravo vive. Uma pessoa que não tem o uso das faculdades mentais vive também. Mas é vida com qualidade? Entende? A escravidão é vida com qualidade? Eu posso ter a vida, mas para um escravo, se não tem liberdade, se o escravo não tem a liberdade, não é vida com qualidade. Como ele pode dizer que ele vive? Ele sobrevive. Quantas vezes a gente vê jovens, graças a Deus que os lixões aos poucos estão sendo extintos, mas quantas vezes a gente via, não é, nas reportagens de jornalismo, né? Fazendo entrevista ali com jovens nos lixões, e alguns até dizendo, né? Eu queria ter sido um aborto. Eu queria que a minha mãe tivesse me abortado, porque isso daqui não é vida. Está falando ali de quê? De vida orgânica? Não. De vida com qualidade e com dignidade. Entende? A mesma coisa, uma pessoa que já não tem mais o uso das faculdades mentais. Se duvidar, ela nem sabe que ela existe, não tem consciência nem mesmo da própria existência. Acha que o mundo é o mundo mágico de Oz, ou o mundo do Pequeno Príncipe. Isso é vida com dignidade? Entende, gente? Então, é disso que se refere aqui. Então, vida aqui, ou vida eterna, é em grego zoé. Vida eterna. Então, quando ele vai falar de salvação, né, muitas vezes ele faz como os sinóticos, principalmente São Lucas. Vai falar da salvação, não usando o termo soter.
Soter quer dizer Salvador ou salvação. Daí, quem nasce em Salvador é soteropolitano, cidadão da cidade do Salvador. Entende? Então, muitas vezes não vai usar soter, mas vai usar zoé. Deu para entender? E aqui, o tema da salvação abordado por São João, ele se assemelha a São Lucas, a escatologia consumada. O reino de Deus não vai acontecer, como é apresentado em São Marcos, em São Mateus, como um reino vindouro. Não. O reino de Deus já começa a se realizar aqui, nesta vida. Aquele que tem Jesus em seu coração, esse já tem o reino de Deus. Porque o que é o reino de Deus? O que é a vida eterna? Contemplar Deus face a face. Se eu já tenho Deus em meu coração, eu já estou vivendo por antecipação o reino de Deus. Então o reino de Deus já está acontecendo na minha vida. Ah, padre, mas se o reino de Deus já está sendo consumado, e qual a diferença da vida após a morte? Lá eu viverei o reino de Deus na sua capacidade máxima, na sua completude. Aqui, o reino de Deus já consumado é uma antecipação. É aquele gostinho na chupeta, sabe? Aquela coisa assim, sabe como? É isso. É o reino de Deus já consumado nessa vida. A antecipação dos bens eternos. Olha o catecismo da Igreja Católica. Qual é o conceito de fé para o catecismo da Igreja Católica? A posse antecipada dos bens eternos. Ou seja, quem tem fé, quem crê em Deus e acolhe Deus em sua vida, em seu coração, já possui por antecipação os bens eternos. De onde vem esse conceito de fé? Teologia de São Lucas e teologia de São João, principalmente a teologia de São João. O reino não vai acontecer lá, já começa a acontecer aqui. Isso mostra para nós, meus irmãos, a maravilha do cristianismo, a maravilha do ser cristão. Ser cristão é isso, é saber que mesmo que eu passe por sofrimentos, mesmo que eu passe por tribulações, mesmo que eu passe por todas as dores e problemas do mundo, a minha vida parece que não tem mais sentido, eu quero morrer, me vem vontade de morrer, não sei o quê, mas mesmo assim eu sou feliz. Por quê? Porque apesar de tudo isso que está acontecendo na minha vida, Jesus entrou na minha vida e deu significado à minha história. Então nada agora na minha vida é em vão. Tudo tem um significado e um sentido. Então a partir do momento que a minha vida recebeu significado, pela vida de Cristo em mim, pelo Cristo que vive em mim, eu sou feliz, mesmo com todas as tribulações. Olha o evangelho de hoje, que nós ouvimos na missa. O que nós ouvimos no evangelho de hoje? O versículo chave, que é a chave de leitura de todo o evangelho de São João. No mundo tereis tribulações, porém, coragem, pois eu venci o mundo por vocês. Não há o que temer, não há nada que temer. A maldade deste mundo, Ele já venceu o mundo por nós. Inclusive ali, quem estava na missa, o evangelho de hoje já dava margem para eu falar uma outra coisa belíssima também, mas que eu não quis falar ali porque já tinha gente do curso aqui, que é uma coisa que eu tinha perguntado a vocês semana passada e que eu tinha dito que eu tinha prometido que ia responder na aula de hoje. Então por isso eu me abstive de falar ali para falar aqui agora. Lembra da pergunta que eu deixei semana passada? Por que o evangelho de São João, enquanto os sinóticos apresentam vários casos de exorcismo realizado por Jesus,
o Evangelho de São João não tem nenhum exorcismo realizado, nem por Jesus, nem pelos discípulos. Então, hoje, no Evangelho de hoje, já nos dá abertura para entender o porquê disso. Mas aí ali eu me abstive, porque a gente já ia falar aqui na nossa aula de hoje. Então, a escatologia consumada. Entendem, meus irmãos? Esse é o sentido de salvação aqui em São João. O reino de Deus não vai acontecer. Ele já começa sendo operado e realizado dentro de cada um de nós. Ok? Continue. Salvação como revelação. A ideia de Cristo como luz do mundo encontra apoio no Antigo Testamento. Porém, no Antigo Testamento a luz era a Torá. Logo, dizer que Jesus é luz é dizer que Ele é o caminho pelo qual as pessoas são conduzidas ao próprio Deus. Outra coisa relacionada a isto é a morte de Jesus como glorificação. Ele veio reunir os filhos de Deus que estavam dispersos. Jesus dá a sua vida para que todos tenham a vida em si mesmos. Perfeito. O que está dizendo aqui para nós? O que é a lei para os judeus e para o Antigo Testamento? É a Torá, Pentateuco, os livros da lei, os livros da aliança. Quem observar tudo que está escrito ali, tem a vida eterna. Jesus vai e se apresenta como luz do mundo. Por quê? Porque se antes, no Antigo Testamento, a luz era a Torá, luz por quê? Luz é aquilo que ilumina o meu caminho para que eu possa andar. A Torá é a luz por quê? Porque as leis me mostram qual é a métrica, qual é o caminho exato que eu tenho que trilhar para que eu possa dizer que eu sou filho de Deus e alcançar a salvação. Um exemplo bem prático aqui, a gente pode dizer aqui nas nossas famílias, não é? Vejam só, imaginem, não é? Pai e a mãe, um filho pirracento que o pai e a mãe não têm controle. O pai e a mãe, dois amores, um poço de educação todos os dois. O filho fala palavrão, mal educado, debochado, arrogante, desobedece o pai e a mãe em tudo, chega na rua, pinta e borda. E aí você imagina uma pessoa que conhece o filho, conhece os pais, mas nem sabe que aquele filho é filho daqueles pais. Quando descobre que é filho daqueles pais, diz que, nossa, mas um casal maravilhoso como aquele tem uma peste como essa como filho? Não é? Nem parece que é filho deles. Eles são tão bons e maravilhosos, esse menino fala igual a minha avó gosta de falar, né? O povo de antigamente falava, se excomungado é filho deles, nem parece que é filho deles. Não é assim? Não é assim que a gente ouve as pessoas dizendo? Por quê? Nem parece. Nem parece que é filho. O pai e a mãe, um poço de educação, de amor, enfim. E o filho é totalmente oposto. Não tem nada parecido com o pai e a mãe. É a mesma coisa a nossa relação com Deus, a relação de aliança. Como nós dizermos que nós seguimos Javé, esse é o entendimento da aliança no Antigo e no Novo Testamento. Como nós dizermos que nós seguimos o Deus único, se não cumprirmos o mandamento primordial, que é amar e adorar a Deus sobre todas as coisas, e não existe outro além dele, se nós cultuamos os deuses pagãos? Não tem como dizer que esse povo segue este Deus, que os libertou do Egito, não é verdade? Parece, se eles adoram deuses pagãos, ídolos, parece. Se Deus manda praticar a justiça com o pobre, a viúva e o órfão, e eles não praticam, podem dizer que são filhos deste Pai, que são servos deste Deus? Não, porque se é filho, faz o que o pai pede. Se é servo, faz o que o seu senhor manda. Entende? Então é isso que está dizendo aqui, não é? A lei, a Torá, a lei era a luz
no Antigo Testamento era o sinônimo de luz. Toda vez que no Antigo Testamento falava a luz que ilumina as trevas, era a lei. Por quê? Ela ilumina o caminho que você vai trilhar para o encontro com Deus. Jesus, no Novo Testamento, e de modo especial no Evangelho de São João, ele se revela como a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. João 12, não é? Quem me segue, ou João 8. Agora estou em dúvida. Só um minuto, calma aí. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. É João 8,12, né? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, ele se revela e se apresenta como a luz do mundo que ilumina as trevas. E qual é a função da luz? Iluminar o caminho. Por isso ele se apresenta como caminho também. Ele é a luz que ilumina e ao mesmo tempo ele é o caminho que conduz ao Pai. Ele é a luz e o caminho que conduzem o ser humano a Deus. Entende? E aí aqui então, Jesus Cristo ele está apresentando o quê? Ele está se apresentando como a palavra que revela o Pai. Portanto, a salvação de Jesus Cristo não é só salvação, mas é revelação de quem é Deus, dos mistérios de Deus e do caminho que leva ao Pai. Salvação e revelação para São João é a mesma coisa. Por isso que tem muitos teólogos que dizem o quê? A gente tem na nossa mente, na nossa ideia, que Jesus veio ao mundo para nos salvar por causa dos nossos pecados, não é? Certíssimo. Certíssimo. Mas, vem a pergunta, e se Jesus, ou melhor, e se o mundo não tivesse pecado? Se Adão e Eva não tivessem cometido o pecado primordial, se não existisse nenhum pecado no universo, Jesus teria vindo ao mundo? E aí? Para muitos não, porque Jesus veio para salvar o que estava perdido, para nos salvar dos nossos pecados. Se não tivesse pecado, não viria. Para outros teólogos, sim, ele teria vindo do mesmo jeito, mesmo que não tivesse pecado no mundo. Mas ele teria vindo do mesmo jeito, por quê? Porque pela teologia de São João, salvação também é revelação. Revelar também é salvar. Então Jesus teria vindo ao mundo do mesmo jeito para nos revelar quem é o Pai. E para nos revelar plenamente o rosto de Deus e os mistérios de Deus. Teria vindo do mesmo jeito. Pois, para João, salvação é o mesmo que revelação. Salvar é revelar, revelar é salvar. Jesus não precisava nem ter morrido na cruz. O simples fato de ter vindo ao mundo, trazido os ensinamentos, não é? Trazido os ensinamentos e nos revelado os mistérios de Deus já seria o suficiente. Pois revelar é salvar, salvar é revelar. Tanto que tem uma passagem do Catecismo da Igreja Católica, não me lembro agora qual, que deixa bem claro que todos os atos públicos de Jesus são atos salvadores. Portanto, já na encarnação do Verbo de Deus, a nossa salvação já estava garantida. O simples fato de ele ter assumido a nossa humanidade, ele já havia redimido a nossa humanidade. Mas por que então, e isso vai nos mostrar o catecismo, ele decide morrer na cruz? Justamente para nos mostrar a misericórdia. Até onde vai a misericórdia de Deus? Até o ponto de dar a vida por nós. E de transformar a morte, que antes era o final de tudo, apenas na passagem para a vida verdadeira. Vencer o mundo, o mal, o pecado e a morte,
pela sua ressurreição. Até aqui alguma dúvida, gente? Tem certeza? Então, tem mesmo, gente, pelo amor de Deus, não vão sair daqui com dúvida não, hein? Então deu para entender? Para João, salvação e revelação, salvar e revelar Deus, os mistérios de Deus, é a mesma coisa. Sim, sim. Entendi, justamente. Sim, sim. Exatamente, exatamente. Então, vamos lá. Boa pergunta, excelente pergunta. Veja só, primeira coisa que, como eu tinha dito, isso não é um assunto fechado, não é? Isso não é dogma da igreja. Ah, se Jesus não tivesse vindo se não tivesse entrado o pecado no mundo, né, Jesus teria vindo ao mundo do mesmo jeito, pois revelar é salvar. Isso não é um assunto fechado, não é dogma de fé. Tanto que, não é, a maioria, não todos, mas a maioria dos padres da igreja, né, os grandes teólogos lá dos primeiros séculos, não gostam dessa hipótese. Não é? Jesus veio por conta do pecado e pronto. E aí muitos vão até dizer, né? Se já é difícil fazer teologia em cima daquilo que há, daquilo que existe, já é difícil. Imagina fazer teologia em cima de hipótese, daquilo que não aconteceu, não é? Então, isso não é dogma, não é assunto fechado. Mas o que acontece? A teologia também vai nos ensinar, e isso desde os padres da igreja, que, por exemplo, a criação já é salvação. Já é um ato salvador. Porém, o diabo, aqueles que o seguiram, e o homem que disse o seu não ao projeto de Deus, pelo pecado original, rejeitou esse projeto de salvação. Rejeitou esse projeto de salvação. E aí então Jesus vem ao mundo para restabelecer a harmonia que havia sido perdida. E devolver à humanidade a possibilidade de dar novamente o seu sim ao projeto de Deus. Porém, o ato da criação em si é salvar. E aí a gente entra então num conceito mais profundo, numa reflexão mais profunda do conceito de salvação. Não é? Salvação não é só tirar a pessoa da possibilidade do inferno e dar a ela a possibilidade do céu. É muito mais do que isso. Salvação é o quê? Muito mais do que isso, salvação é participar da vida divina. Inclusive, era o que eu estava falando aqui ontem aqui, né? Ontem aqui na missa das 5 e na missa das 7. Não é? A salvação é o projeto de Deus, quando Ele decidiu amar o ser humano e querer que o ser humano participe da sua vida divina. Tanto que ontem, qual foi a reflexão que eu fiz ontem na homilia ontem acerca da liturgia da Ascensão do Senhor? O que eu estava falando? Qual é a importância de nós cristãos celebrarmos o mistério da Ascensão? Que graça tem nós celebrarmos o mistério da Ascensão? Porque a ascensão do Senhor ao céu já é a nossa vitória. Se Ele subiu aos céus, levando para o céu
a natureza humana, porque Jesus subiu ao céu por inteiro, né? Nós sabemos disso, né? A partir do momento que ele assume a humanidade, não se separa mais. Jesus é, em sua essência, homem e Deus, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, não é? E ele sobe aos céus por inteiro. A partir do momento que na sua ascensão ele sobe aos céus, aí aqui está a beleza da teologia. A natureza humana, a partir de agora, a partir da ascensão, passa a fazer parte da vida íntima da Santíssima Trindade. E pela natureza humana de Cristo, também nós podemos participar da vida íntima de Deus Unitrino. E aí aqui a gente entende aquele sentido da expressão do Antigo Testamento, vós sois deuses, que quando Jesus se revela como Deus, no templo, não é? Os adversários dizem assim, isso é blasfêmia. Aí Jesus vai e diz o que? Mas não está lá no Antigo Testamento, vós sois deuses? Só que no Antigo Testamento a expressão deuses com D minúsculo significava o quê? O atributo, a possibilidade de ser juiz, de julgar as causas das pessoas, pois o único juiz é Deus. Então aquele a quem é atribuída a função de juiz, participa da função própria de Deus, não é? Então, ou seja, participa da vida de Deus. Jesus no Novo Testamento dá um significado mais profundo a essa expressão, deuses. É participar da vida íntima de Deus. Não é ser juiz, mas participar da vida íntima de Deus. Então, né, num sentido mais profundo, salvar ou ser salvo é tornar-se divino. Com D minúsculo, claro, né? Tornar-se divino. Participar da vida íntima de Deus. Uhum. Exatamente. Uhum. Isso. Exatamente. Exato. E para ficar mais claro ainda, não é? Para a gente entender que salvação é um conceito bem mais amplo, é sinônimo de vida eterna, mas é mais amplo do que vida eterna, não é? Vida eterna é uma coisa, salvação é outra. São sinônimos? São. Só que salvação é um conceito mais abrangente, mais amplo. Engloba a vida eterna e outras coisas. Para ficar mais claro ainda, o que a gente entende por vida eterna? Não é irmos para o céu e nos encontrarmos com aquele que é o autor da nossa vida? Por que revelação é salvação? Porque a revelação de Cristo nos tira da ignorância. Salvar, então, é tirar da ignorância. A partir da revelação de Cristo, não é? Eu posso, então, conhecer o rosto do meu Criador. Eu posso, então, conhecer aquele que é o autor da minha vida e que me deu a vida. Eu posso me reencontrar com Ele. Por isso, uma vez que revelação é salvação, para João, por isso a salvação, não é? A escatologia de João já é uma escatologia consumada. O reino não vai acontecer após a morte, mas já começa aqui. Porque a partir do momento que eu conheço o Evangelho, eu abraço a fé e abraço o Evangelho, Deus começa a fazer parte da minha vida. E eu começo a conhecer o rosto de Deus. E assim eu saio das trevas da ignorância e vou para a luz da verdade. Lembrando, né? Isso é desde
os primórdios da humanidade. Trevas é sinônimo de ignorância e luz é sinônimo da verdade. Tanto que, para quem aqui ainda não sabe, a palavra Deus tem a sua origem na Índia, mais ou menos, pelo menos 5.000 anos antes de Cristo. E o que é a palavra Deus na sua origem? É luz, ou luz celeste. Ou seja, Deus é aquele que pode me tirar da ignorância. Por quê? Porque é Ele que sabe todas as coisas, porque foi Ele que criou todas as coisas. Então, apesar de ser uma religião, apesar de que 5.000 anos antes de Cristo não existia ainda o hinduísmo, mas é claro que aquele povo primitivo era politeísta. Então você vê que apesar, não é, do politeísmo daqueles povos, você vê aí já uma semente do monoteísmo. Se você pensar num Criador, você pensa num Deus único, ou num Deus mais poderoso que todos os outros, pelo menos. Entende? E a gente vê, né, que de fato o Espírito Santo visitou todas as culturas e deixou sementes da verdade em todas as culturas. O cristianismo tem a verdade plena, mas o Espírito Santo deixou sementes da verdade, vestígios da verdade em todas as culturas. Porque, por exemplo, que a África é o continente onde mais o cristianismo tem crescido. Porque todas aquelas religiões, ou quase todas aquelas religiões tribais da África, têm como tese fundamental a ideia de um Deus criador. Entende? Por isso a facilidade de evangelizar na África. Por isso a facilidade de inculturar o evangelho na África. Eles já falam de um Deus criador, de um Deus primordial que criou todas as coisas. Entende? O que já é mais difícil no Oriente, no hinduísmo, no budismo. Entende? Então, é isso. Salvar, então, é revelar. Por quê? Porque salvar é tirar a pessoa da ignorância e revelar para ela a face daquele que ela desejou a vida inteira conhecer. A face do seu Criador, a face do autor da sua vida. Deu para ficar mais claro, Tetê? Deu? Esclareceu melhor? Mais alguma dúvida, gente? Alguém aí com mais alguma dúvida? Obrigado pela pergunta, tá, Tetê? Contribuiu bastante aqui para a nossa aula. Alguém com mais alguma dúvida? Podemos continuar então? Então vamos lá. O tema do Paráclito. Esse termo é exclusivo da literatura joanina. Em 1 João, capítulo 2, versículo 1, o Paráclito é o próprio Jesus Cristo. Porém, no Evangelho, é o Espírito Santo quem é chamado de Paráclito. Sobretudo nos capítulos 16 e 17 e no capítulo 14, versículo 26. No capítulo 14, versículo 16, o Espírito é o outro Paráclito, pois Jesus é o primeiro Paráclito. Aqui, a teologia está concorde, pois, na verdade, é o Espírito Santo quem traz Cristo a nós. A liturgia sacramental também nos mostra isso em todos os sacramentos. Jesus é o revelador da Trindade e de todos os outros mistérios divinos. Não há outro. Mas o Espírito é aquele que continua a soprar na Igreja, para que ela amplie a compreensão da mesma revelação dada por Jesus Cristo. Perfeito. Então vejam, o que está dizendo aqui para nós? Num primeiro momento, no Evangelho de São João, não é, quando se iniciam ali os discursos de revelação, a partir do capítulo 14, primeiramente, Jesus se revela como Paráclito. Depois ele diz que quando ele subir aos céus, ele enviará um Paráclito, ou outro Paráclito. E aí, final das contas, quem é o Paráclito? Jesus ou o Espírito Santo? Os dois. De modo especial, o Espírito Santo. Mas também é um atributo de Cristo. Porque a palavra parácletos, do grego, quer dizer consolador, defensor, advogado. Jesus não foi tudo isso? Jesus não foi o nosso advogado?
defendeu a nossa causa no julgamento contra o mundo, para nos resgatar das trevas, da escuridão, da condenação e nos devolver o céu? O juiz é Deus, é o Pai. Ele não foi nosso advogado na cruz e na ressurreição? Foi. O nosso defensor contra as insídias de Satanás? Foi não, é. Mas o Espírito Santo também. E de modo especial o Espírito Santo. Ele é o Paráclito por excelência, porque ele é o nosso advogado, nosso defensor, e é o nosso consolador. Porque Jesus subiu aos céus, mas deixou o Paráclito, deixou o Espírito Santo para nos consolar, para nos ensinar toda a verdade, nos fazer compreender toda a verdade revelada por Cristo, nos consolar e nos conduzir ao caminho da salvação. E aqui eu acho belíssimo aquela expressão da Lumen Gentium, né? A Lumen Gentium, quem não leu, tiver a oportunidade, leia. Escrito belíssimo. É um dos documentos dogmáticos do Concílio Vaticano II, o documento que fala sobre a igreja. Acho que é a Lumen Gentium número 11, que diz que o Espírito Santo é a alma da igreja. Eu fico arrepiado só de dizer isso. Lumen Gentium. Em latim, Lumen Gentium, né? Lumen Gentium. Gentium. Lumen Gentium. Traduzindo, luz dos povos ou luz das nações. No número 11, se eu não estou enganado, é o número 11. Mas se eu estiver enganado, é melhor que aí vocês leem tudo, até achar. Belíssimo o documento. E não é grande não. Ali diz, se eu não estou enganado, no número 11, o Espírito Santo é a alma da igreja. Só de falar isso eu fico arrepiado. É a alma da igreja. Porque o que é a alma? A alma é o princípio vital. É o princípio que dá vida, que dá ânimo ao corpo. A alma vem do latim animus, ou anima, né? Ou melhor dizendo, anima, que é melhor. A alma do latim quer dizer anima. Ou seja, aquilo que anima. Aquilo que pega algo que é imóvel e dá movimento àquele algo. Aquilo que pega algo que está morto e faz aquilo reviver e voltar à atividade. Então existem os seres animados, que são os seres vivos. Animados por quê? Porque tem ânimo, porque se movimentam, porque crescem. Todos os seres vivos têm alma. Os seres humanos, a alma racional. Os animais, a alma sensitiva. E as plantas, os vegetais, a alma vegetativa. Tudo aquilo que nasce, cresce, reproduz, morre, tem alma. E os seres inanimados são os seres que não têm alma, são os seres não vivos. Se a alma, então, é o princípio que dá vida ao corpo, que sem ela é imóvel, como se fosse uma pedra, não existe analogia melhor para falar do Espírito Santo. É o Espírito Santo que dá vida à igreja, que conduz a igreja, que sustenta a igreja. Por quê? Porque é o Espírito Santo que a santifica. Deu para entender, minha gente? Então é isso. Podemos continuar então? Vamos lá, temas centrais. A morte de Jesus e a sua glória. A paixão é a revelação de Jesus. Os 3 pontos mencionados até este momento ficam claramente situados no tema de revelação. A majestade de Jesus está presente sobretudo no ato de ser preso, quando aqueles que vão aprisioná-lo retrocedem e caem por terra diante da breve e fulgurante teofonia. Sou eu. Por outra parte, toda paixão pode ser chamada de uma epifania real, na qual aquele homem acusado e maltratado se autoproclama rei, que veio dar testemunho da verdade. Por isso, Pilatos e os soldados não fazem mais do que levar a cabo o contrário do que acreditam estar fazendo. Pensam estar matando Jesus e, na realidade, não fazem mais do que levá-lo à cruz, entronizá-lo, glorificá-lo. Finalmente, o tema de Jesus Cordeiro Pascal permeia também todo o Evangelho
e ilumina, a partir de outra vertente, a realidade da morte de Jesus. Ele passa desse mundo ao Pai e, com essa passagem, liberta os homens do poder do diabo. A morte de Jesus é, pois, uma vitória sobre o príncipe deste mundo. Essa passagem da exaltação de Jesus na cruz dá a conhecer a sua verdadeira realidade. Jesus volta ao Pai, volta àquele que o enviou, volta ao mundo do alto. É isto que torna patente a elevação do Filho do Homem. Esta é a glorificação para a qual estamos caminhando desde o início. Por isso, o relato da glorificação de Jesus está tão intimamente ligado com o resto do Evangelho. Perfeito, meu Deus do céu. Olha só como é que o nosso Deus é maravilhoso. Eu fico pensando assim, né? Deus imaginando uma forma didática de mostrar para o mundo que ninguém tem mais poder do que Ele, que ninguém é mais rei do que Ele, que ninguém é mais poderoso no mundo do que Ele. Qual a forma pedagógica que Deus escolhe então para mostrar que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor soberano sobre o mundo inteiro? Mostrar o seu poder e a sua majestade na fraqueza. Para qualquer rei e para qualquer pessoa deste mundo, por mais poderosa que seja, fraqueza é sempre fraqueza. Queda é sempre queda. A pessoa cai, a pessoa está fraca, ela não consegue se levantar. Ou ela sofre muito para conseguir se levantar, não é? Quando ela é derrubada, para ela se reerguer de novo, se conseguir, ela vai sofrer muito. Então, fraqueza para nós é sempre fraqueza. Existe algum ser humano que tem um poder de transformar a fraqueza em poder? De transformar a fraqueza em glória? Em majestade? Só Deus pode fazer isso. E Ele mostra a sua majestade e a sua glória pela sua fraqueza, pela sua humanidade. Ah, sim, o hino cristológico, né? Cristo não fez do ser igual a Deus motivo de uma usurpação, mas esvaziou-se, assumiu a condição de servo e se fez como nós, né? E aí vai até depois mostrar a sua exaltação, ou seja, Ele manifesta a sua majestade, a sua glória, assumindo a condição de homem, assumindo a condição de servo. Pois é, tem como uma pessoa, por mais poderosa que seja, mostrar poder se tornando serva de alguém? Não tem. Portanto, só Deus pode fazer isso. Ou seja, Jesus manifesta o seu poder, a sua majestade, a sua glória na sua fraqueza, na sua humanidade. E aqui eu lembro daquela frase belíssima: apesar de ser de quem é, mas nem tudo que a pessoa fala pode ser jogado ao lixo. Sempre a gente pode filtrar coisas boas. Por isso que eu nunca me esqueço daquela frase belíssima e inteligentíssima de Leonardo Boff. Jesus é tão humano, mas tão humano, que só poderia ser Deus. Ninguém foi mais humano do que Jesus. E para ser tão humano assim, manifestando a sua glória, o seu poder, a sua majestade na fraqueza, só mesmo sendo divino. Olha aqui, o que está dizendo aqui? Ele se revela como rei no momento que ele é preso. A quem procurais? A Jesus Nazareno. Sou eu. Os soldados dão um passo para trás e caem por terra. Ninguém tira a minha vida. Sou eu que a dou livremente. Majestoso até na hora de morrer. E de fato ninguém tira a vida de Jesus. Ninguém matou Jesus.
Ninguém matou Jesus. O que nos mostra os evangelhos? Jesus expirou. Antes sequer que alguém pensasse em matá-lo, ele expirou. Ele entregou o Espírito, majestoso até na hora de morrer. Revela-se como rei na morte. A cruz não é sua derrota, pelo contrário, é o seu trono. Reina sobre o mundo, sobre todo o universo a partir da cruz. Olha lá. Ali não é a derrota, a fraqueza e a desgraça de um homem, não. Ali é a manifestação da glória, da majestade, da soberania e do poder do verdadeiro rei de todo o universo. Só Deus tem o poder de transformar a morte em vida, a derrota em vitória, a cruz, que era maldição, em símbolo da vida e da bênção, a cruz, que era humilhação, em trono. Belíssimo isso. Vamos então para a próxima página. E aqui eu vou finalmente então responder a vocês aquela pergunta que eu deixei na aula passada. Isso aqui é belíssimo. Pode ler, André, por favor. Olha só, gente. Olha que ironia. A estrutura do quarto evangelho é um tribunal, uma peça judicial. Aqui vários exegetas elaboram essa teoria de que João apresenta a vida de Cristo no seu evangelho do início ao fim como se fosse uma peça de teatro. Uma peça teatral, uma novela, por exemplo. Não é uma peça teatral. Mas que tipo de peça teatral? Uma peça judicial. Do início ao fim do seu evangelho, a vida de Jesus neste mundo é um tribunal. Aquilo que eu estava falando hoje na homilia. Vamos lá, leia para nós. Existe uma forte concentração do que poderíamos chamar de vocabulário judicial. Vejamos a frequência deles no Evangelho. Julgar, 14 vezes. Juízo, 11 vezes. Testemunhar, 31 vezes. Testemunho, 14 vezes. Acusar, 1 vez. Acusação, 1 vez. Confessar, 3 vezes. Condenar, 3 vezes. Advogado defensor, 4 vezes. O conjunto, portanto, mostra uma acentuação muito forte do marco judicial na apresentação da atividade de Jesus, de sua vida e de sua morte. Durante todo o Evangelho correm 2 processos. Primeiro, o processo contra Jesus. E segundo, o processo de Jesus contra o mundo. Deu para perceber? Aqui já começa a clarear a nossa ideia aqui. Olha só a quantidade de palavras, termos jurídicos. Olha a quantidade de termos jurídicos. E a frequência deles no Evangelho de São João. Isso já desperta a nossa atenção. Seria então o Evangelho de São João uma peça judicial? Não é? Então a gente vê que do início ao fim do Evangelho de São João correm 2 processos. Num processo Jesus é o réu e é o mundo o juiz que tenta condená-lo. No segundo processo, qual é a acusação? Blasfêmia. No segundo processo, que é o processo de Jesus contra o mundo, ele é o juiz, o mundo é o réu. Qual é a acusação? Homicídio. Levar o inocente à morte, levar o Filho de Deus à morte. Vamos lá, primeira parte então, primeiro processo contra Jesus. Pode ler aí, não precisa ler, aqui gente, na frente, são as passagens do Evangelho, onde está cada comentário. Não precisa ler, não, só ler mesmo o texto. Okay. Os judeus pedem contas a Jesus sobre a sua atuação no templo. Jesus se apresenta como testemunha, como aquele que tem sido enviado da parte de Deus para falar as palavras de Deus. Capítulo 5 marca o início do processo formal contra Jesus. Os acusadores identificam o culpado. Jesus faz uma defesa de sua causa, apelando para o testemunho de João Batista, do Pai e do mesmo Moisés. No capítulo 7, as controvérsias desse capítulo continuam neste clima de julgamento. Jesus se defende, declarando-se inocente. No capítulo 8, a questão do procedimento continua, sendo importante. Discute-se o testemunho de uma só testemunha e válido.
Capítulo 10 reproduz o interrogatório dos sinóticos durante o do Sinédrio. Capítulo 11, a sessão oficial do Sinédrio, na qual se decide pela sentença de condená-lo à morte. O condenado se despede dos seus, e depois a prisão, interrogatórios e Jesus é executado. Deu para perceber a novela jurídica aqui? A peça judicial? Olha o processo contra Jesus, né? Aqui tem as passagens bíblicas que depois vocês em casa, como exercício de casa, né, podem ler e comparar com os comentários que estão sendo feitos aqui. Vamos agora ver o segundo processo, né? 2 processos simultâneos correndo e concorrendo um com o outro. O primeiro contra Jesus e o segundo de Jesus contra o mundo. Pode ler. O processo de Jesus contra o mundo. Paralelamente ao processo contra Jesus, temos em João um processo de Jesus contra aqueles que acreditam em poder de julgá-lo. De modo que quando os juízes acreditam ter vencido e aparentemente parece que o processo terminou e que Jesus foi executado, o leitor sabe que a vitória de Jesus é de Jesus. Nesse ponto, é objeto de especial atenção no discurso de despedida de Jesus e no mesmo relato da paixão. Vejamos a vinda de Jesus no mundo e o julgamento que contém, a explicação da função judicial do Filho do Homem. Vão vendo, eles aqui se revelando como juiz. Vamos lá, continua. Um pouquinho. O testemunho de Jesus diante do mundo e a validez desse testemunho. Para um julgamento é que vinha este mundo. A exaltação e a glorificação como julgamento sobre o mundo e seu príncipe. A incredulidade como autocondenação. A despedida de Jesus e o verdadeiro sentido de sua morte. Coragem, eu venci o mundo. Relato da paixão como relato da vitória de Jesus sobre os judeus e o mundo. Claro isso aqui para nós. O que está mostrando aqui para nós, meus irmãos? Vejam só. Primeiro, o primeiro processo. Jesus é o réu. A acusação. Qual é a acusação? Blasfêmia. Condenaram Jesus à morte. Jesus morreu. Mas ao mesmo tempo o processo de Jesus contra o mundo. Ele tem o direito de recorrer. E ele recorre neste processo, jogando um segundo processo contra aqueles que o condenaram. No final das contas, quem vence? Os adversários de Jesus ou Jesus? Jesus que vence, porque de fato ele era o único inocente no mundo. E aqueles juízes iníquos condenaram o único inocente do mundo a morrer. De fato ele vence, porque ele não mentiu. Acusaram-no de blasfêmia, mas ele não mentiu. Ele de fato ele é o Filho de Deus. E provou a sua inocência com a sua ressurreição. Portanto, aqueles que o condenaram são agora julgados por ele. Porque pela sua ressurreição, a partir da sua ressurreição, ele assume a sua categoria de governador supremo do mundo, de rei do universo e, portanto, de juiz. Já que sendo rei, na antiguidade, o rei também assumia a função de juiz. Então, agora eu vou julgar vocês. Vocês condenaram o inocente a morrer. Vocês condenaram o Filho de Deus à morte. E agora vocês são condenados. E aqui neste último parágrafo a gente vai responder a pergunta que eu fiz semana passada. Por quê? Porque vejam, por mais que exista aqui uma batalha no nosso mundo material, existe uma batalha travada aqui no Evangelho de São João, que é bem maior e que está nos bastidores dessa peça de teatro, que é a batalha mais importante, é a batalha do mundo espiritual. O verdadeiro juiz que condenou Jesus à morte no primeiro processo, não são homens,
mas é o mal. E quando eu falo mal aqui, incluindo tudo, toda a maldade do mundo, não só o diabo também, mas toda a maldade do mundo. O juiz iníquo que tenta condenar Jesus é o mal por inteiro, o diabo, o pecado, a morte, a dor, o sofrimento, entende? Um inimigo muito maior do que o próprio diabo sozinho, não é? Então, essa é a batalha espiritual que está acontecendo nos bastidores dessa peça de teatro que ninguém está vendo, e que é a principal batalha. Então, aqui agora nós vamos entender, né, e ver a resposta do que eu perguntei a vocês semana passada. Por que o Evangelho de São João não traz nenhum exorcismo, enquanto os sinóticos trazem vários? Leia para nós, André, por favor. De fato, nós nos encontramos mais uma vez com um esquema de revelação. O processo das autoridades judaicas contra Jesus tem um aspecto mais profundo e mais real. O processo de Jesus contra as autoridades judaicas e contra o mundo e seu príncipe. O combate judicial se dá no nível da realidade, mais profunda, na luta de Jesus contra a personificação de tudo o que ele se opõe. Ou seja, qual é o nome no Evangelho de São João da personificação de tudo aquilo que se opõe a ele e ao plano de Deus? O nome é mundo. Diferentemente dos sinóticos, que mundo, é existência. Para os sinóticos, o mundo é toda a existência, com tudo que há de bom e de ruim que existe no nosso mundo, o mundo material. Mundo para João, ou mundanismo, mundo, é no sentido espiritual, é tudo aquilo que se opõe a Cristo. A gente não usa essa linguagem no nosso meio cristão. Você está vivendo no mundo, você está vivendo as coisas do mundo, é o quê? O que é mundo? Nesse sentido, quando a gente fala com as pessoas, é no sentido teológico de João, tudo aquilo que se opõe à vida cristã, certo? Então o grande adversário aqui é o mundo, que engloba tudo que se opõe a Cristo: a maldade, a dor, o sofrimento, a morte, o pecado e o diabo. Continua. Por isso, o que nos diz Jesus em João não é que temos de lutar contra o diabo, mas que o diabo foi vencido e que é possível a verdade e a vida entre irmãos. A luta contra todos os poderes alienantes fica, portanto, decidida com a vitória de Jesus. Consequentemente, os exorcismos não são necessários neste Evangelho. Tá vendo só? Já está começando a clarear a resposta para nós. Continua. Esta é a razão fundamental pela qual não existem relatos de exorcismo no Evangelho de João. Todo ele é um grande exorcismo e um grande combate entre Jesus e Satanás. O verdadeiro exorcismo, portanto, é a cruz que vence toda a maldade do mundo. Um combate judicial extraordinário, no qual o Apocalipse se realizou na vida e na morte vitoriosa de Jesus, escatologia consumada. O julgamento já aconteceu e Jesus saiu dele vitorioso. Coragem, eu venci o mundo. E aqui nós temos o versículo-chave, que é o versículo que nos ajuda a interpretar todo o Evangelho de São João. O versículo que praticamente resume todo o Evangelho de São João. João 16, versículo 33. No mundo tereis tribulações, mas coragem, pois eu venci o mundo. Deu para entender agora por que no Evangelho de São João não tem nenhum relato de exorcismo realizado por Jesus nem pelos seus discípulos, nem fala de pessoa nenhuma possessa, diferentemente dos vários exorcismos que acontecem nos evangelhos sinóticos? Deu para entender aqui? Por quê? Porque toda a vida de Jesus, todo o Evangelho de João, ou seja, a vida de Jesus por inteiro, foi um grande exorcismo. Porque o que é o exorcismo? O exorcismo não é um combate contra Satanás para tirá-lo da pessoa? Então o maior exorcismo da história da humanidade foi a vitória do bem, a vitória definitiva do bem sobre o mal, a vitória de Jesus sobre o diabo, sobre o pecado e a morte. Portanto, a cruz de Cristo, né, unido à sua vida inteira, é este grande exorcismo, esta grande derrota
que o bem infringiu definitivamente sobre o diabo, sobre o mal, sobre o pecado, a morte e sobre o mundo. Uma derrota definitiva, a vitória da guerra. É isso. Por isso que não tem nenhum exorcismo no Evangelho de São João. Porque o grande exorcismo é a vitória definitiva do bem sobre o mal. Respondido? São João é um gênio, né? Fora de série, né, Luizão? São João um gênio fora de série, meu Deus do céu. Meus irmãos, alguma dúvida? Fale agora ou cale-se para sempre. Tá certo então. Já que ninguém tem dúvida, vamos fazer o seguinte. Vamos encerrar nossa aula por aqui, né? Porque tem um pessoal que vai arrumar aqui a escadaria aqui, Nossa Senhora, para a coroação de amanhã, tá certo? Então, para quem vai nos assistir amanhã em casa, né? Vamos encerrar nossa aula por aqui. Voltaremos dia 4 de julho aqui na igreja e 5 de julho na Web TV, Santo Antônio, né? E aí vamos parar por aqui também, por quê? Porque agora o próximo passo seria iniciar a leitura e a apreciação dos textos do Evangelho de São João, não é? Então, vamos dar essa pausa para não começar e ter que parar, não é? E vamos fazer a apreciação dos textos de São João a partir do dia 4 de julho, amém? E aí eu peço, por favor, quem chegou depois e quem ainda não deu o seu nome a Andréia, por favor, procure a Andréia agora ao final e dê o nome a ela para ela marcar a sua presença na aula de hoje. E, é claro, né? Vocês passem para ela também a presença nas aulas anteriores. Fiquemos em pé. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São João Evangelista, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força. Ide em paz, o Senhor vos acompanhe. Uma boa noite a todos e até a próxima, se Deus quiser.